Opa, você tá bom? Esse aqui é um vídeo de uma reflexão, mas é mais trazendo uma percepção do momento mesmo, sabe? Por que as pessoas, algumas pessoas, acredito as mais sadias, têm se enjoado das redes sociais? Cara, isso tem acontecido tanto comigo. Antigamente, houve um período que, tipo assim, eu não sou novo, então eu peguei esse momento da transição. A minha geração é aquela que pega a transição do mundo real, de alguma forma que você observa o mundo, né? E você lida com ele da forma como você pode. Você troca várias ideias assim com pessoas, né? Você tem que se virar da forma mais analógica possível, ou seja, usando até um caderninho para você escrever as coisas. Você tem interação com as pessoas na rua. E aí eu começo, a minha geração é aquela que chega o celular, né? A gente começa a observar os nossos pais com aqueles tijolões, né? Aqueles celulares antigos. Alguns tinham a possibilidade antes de ter comprado uma linha telefônica, e aí você vê depois tudo aquilo que vai acontecer, aquele roubo lá do pessoal lá da linha telefônica, né? Como se fossem as ações hoje, essas ações de investimento no mercado de ações em si, né? E ali quando começa essa parte do aparelho celular, inicialmente aquela coisa, no máximo a gente usava para jogar um jogo da cobrinha, alguma coisa do gênero, mas era mais os números. E a gente usava muito mais a mente, né? A gente usava muito mais o raciocínio, então você decorava, inclusive, os números de telefone das pessoas ao seu redor, da sua família, da sua mãe, enfim, aqueles que tivessem, né? Para você entrar em contato, para mandar mensagem, mandar mensagem não, né? Porque mandar mensagem naquela época era caro, você ligava quando possível, porque ainda tudo era muito caro. Não existia internet ainda. Até chegar à internet foi uma complicação, porque nem todo mundo tinha possibilidade disso. Eu que morava numa cidade no interior, era muito difícil. Eu me lembro que a primeira vez quando foi instalado aqui na minha região, a internet ela era gratuita, entre aspas, mas quando você vinha, tinha a cobrança da internet pela linha telefônica. Então, a primeira vez que a gente recebeu uma conta sobre a internet lá em casa foi foi um caos, porque veio enorme a parada que meu pai tinha que pagar, e aquilo deu até um chabu, tive que parar de usar a internet naquela época. Enfim, mas as coisas vêm se desenvolvendo, né? E aí até determinado momento que os equipamentos eles começaram a mudar, né? Os celulares começaram a mudar, você não tinha mais somente a serventia de você jogar o jogo da cobrinha e botar um número, aí começa a ter aquele visor um pouco diferenciado. Naquela época tinha a Nokia, né? Que era um outro tipo de celular, e até chegar nas redes sociais. E eu me lembro da primeira vez que eu tive acesso ao Gmail. O Gmail eles usaram de marketing lá inicialmente aquela parte de, olha, não é qualquer um que pode ter Gmail não, tá bom? Então eu tenho aqui, eu consegui esse acesso, porque eu sou teu parceiro, eu vou te arranjar uma entrada também nesse e-mail também, tá bom? E eu, caraca, consegui, agora eu tenho acesso ao Gmail. Aí, tudo propaganda, né, cara? E aí até chegarem essa parte, na época a gente tinha um Orkut no Brasil, né? Inclusive quando eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas estrangeiros, né? Eu falava do Orkut na época. A pessoa, o que é isso? E, tipo assim, você não conhece o Orkut? Como assim você não conhece o Orkut? Não, o máximo que eu tenho é Facebook. Aí eu até me adaptar ao Facebook naquela época, hoje eu nem tenho acesso direito a isso. Mas foi uma grande novidade, sabe? E era legal porque todo mundo tinha um certo contato, comunidades foram formadas, coisas muito mais agradáveis, sabe? Vou te falar, foi um momento muito bom. Um momento em que, de algum jeito, a gente conseguiu mais se aproximar das pessoas, porque era um meio de comunicação. Realmente era muito bom, era muito sadio. E aí, do nada, o Facebook ele começou a se instaurar mais no Brasil, o Orkut acaba fechando, de alguma forma, né? E aí a gente tem a chegada do YouTube, onde era um mato. Aí o pessoal, nossa, o YouTube. Aí eu ouvia, cara, coisa chata. Não tinha nada. Mas algumas pessoas começaram a ter o investimento em cima do YouTube, começaram a compartilhar seus pensamentos, e aquilo realmente foi se tornando algo muito mais plausível de se acessar e muito mais agradável. E aí, lógico, essas redes sociais elas só foram aquelas que tinham que existir, né? Foram se incrementando, né? É lógico que a gente nunca fazia muitas perguntas assim, tá, quem é o dono do Facebook, quem é o dono do YouTube, quem é o dono do Gmail, quem é o dono do Google. O brasileiro ele não se importa muito com isso. Na realidade, o indivíduo ele não se importa muito com isso. O indivíduo ele é muito consumista, ele gosta de consumir as coisas sem saber por que consome. Mas enfim, eu tô trazendo essa perspectiva de que, tipo, o que aconteceu com isso tudo?
Porque da época que eu comecei a ter acesso mais essa, entre aspas, essa rede social, foi por volta de 2005 por aí. Na minha vida, tá? Cada indivíduo teve um tempo diferenciado, né? Em função do lugar que estava, da possibilidade financeira. Eu, que tinha uma certa condição financeira muito baixinha, eu comecei minha vida mais ou menos por aí de 2005, tá bom? E aí, é lógico, eu consumo muitas coisas, acabei consumindo muitas coisas na internet. Minha geração, então, ela faz parte disso, dessa mudança, né, do meio que, entre aspas, seria analógico para o meio digital. E aí eu observo hoje como que, aonde chegaram essas redes sociais e como que as pessoas sadias estão começando a sair da rede social. Ou quando elas consomem, estão consumindo de uma forma um pouco mais inteligente. Eu não sei se é o seu caso, então estou trazendo aqui um desabafo, porque eu achei necessário fazer isso. Para trazer talvez um alerta. Porque isso aqui que você está consumindo, se você está me ouvindo aqui até agora, é porque existe, na minha percepção, existe um motivo para que você esteja aqui me ouvindo, ainda que você não consiga ter essa compreensão. Mas trazer essa reflexão de, será que a sua vida tem que estar presa dentro desse equipamentozinho aqui? Porque eu já me peguei desse jeito. E eu não estou falando necessariamente desse equipamentozinho aqui chamado celular, não. Estou falando dessa percepção de prisão que você tem, que é uma prisão mental, e que por vezes você tem que se largar disso. Quando o meio que eu nasci é um meio, como se eu posso dizer, muito simples. E uma das coisas que mais faziam com que existisse a formação desse imaginário, essa composição mental, ou seja, aquilo que de alguma forma trazia mais lazer para minha família, era o consumo de uma televisão. A maioria das pessoas no Brasil era a mesma coisa. Então eu fui criado num berço onde eu via muita novela. E eu me peguei muito nesse erro da novela até enquanto adulto. Eu era aquela pessoa que eu observava, eu assistia não somente as 3 novelas dessa dita emissora que tem aqui no Brasil, como também eu assistia todo o restante da programação. E aí quando eu comecei a trabalhar, basicamente eu ficava preso. Eu era um novo tipo de escravo, em que você trabalha ao longo do seu dia, e aí para você tentar se justificar, estar livre, você ia para sua casa, liga a televisão e você, agora sim. Mas só que aquilo ficou começando a virar um ciclo da minha vida e que eu estava preso. Eu estava preso naquela programação. No dia seguinte era a mesma coisa. Eu não cuidava de mim de forma alguma. Eu estava preso naquela programação. Até que um dia, enquanto num dos trabalhos que eu tinha, eu recebi um e-mail. Um e-mail qualquer, de uma pessoa que eu nem conhecia. Sabe esses spams que chegam no e-mail? E basicamente falava assim, no título, né? Para eu não assistir aquela novela que ia começar naquele dia. E eu achei estranho. Falei, nossa, deixa eu ler esse e-mail. E ele falava, olha, hoje vai começar uma nova novela. Eles usam de tantos e tantos argumentos para te prenderem. Nesses próximos 4 dias, não assista nenhum episódio dessa novela, porque senão você vai ficar preso os próximos meses. E foi isso que eu fiz. Eu falei, cara, sabe uma coisa? Eu vou dar uma chance. E aí eu vi que era verdade, aquela novela me prendeu. Por incrível que pareça, nos 4 primeiros episódios. E eu não assisti aquela, falei, vou fazer a mesma coisa para as outras. E aí eu comecei a observar um tempo diferenciado na minha vida, porque começou a sobrar tempo para mim e não investir mais tempo na vida dos outros. Ou seja, cada tempo que eu assistia algo, né, nessa dita televisão, eu estava entregando parte da minha vida para outra pessoa e eu não tinha tempo para pensar na minha própria vida, as resoluções que eu deveria fazer na minha própria vida. Então, quando eu me dei conta disso, eu achei que eu saí daquele ciclo e foi ótimo. O que eu não tinha observado é que quando começou a ter esse desenvolvimento dessas redes sociais ao longo do tempo, para essas gerações, no caso a minha, eu não tinha observado que eu tinha saído da televisão para entrar depois, algum tempo depois, justamente nas redes sociais. E foi interessante porque essa observação que eu estou fazendo com você aqui agora é enquanto essas redes sociais de alguma forma realmente me edificavam.
elas realmente me edificaram. Era porque existia um outro momento na rede social que não existe mais hoje. Existia um momento onde não existia censura, tal como existe hoje. Existia um momento onde a qualidade do conteúdo era totalmente outra, ou seja, existiam pessoas que realmente eram mais inteligentes, ou seja, elas realmente observavam o mundo em torno delas e elas transportavam aqueles através de comentários. Eu tinha disponibilidade de técnicas que antes eram totalmente difíceis de se compreender. Tipo, tocar um violão, ou você tocava de ouvido, ou você conhecia alguém, ou você pegava uma revistinha, vamos dar esse exemplo, tá? Pegando esse exemplo. E ali depois começou só a maturar aquilo ali dentro daquela plataforma. Enquanto a teoria musical, enquanto o conhecimento musical morria, porque basicamente você se torna um robô sobre diversos aspectos, né? Aquela pessoa que vai lá super virtuosa num instrumento, mas não entende o que está fazendo, ela apenas replica o que está escrito numa tablatura ou, enfim, numa escrita em si. O que eu estou querendo dizer é, como a minha geração pegou essa forma, essa mudança dos meios de comunicação, eu saí da televisão para entrar na rede social e hoje eu estou vendo a morte da rede social. Porque eu não consigo entrar mais, por exemplo, numa plataforma como essa, ainda que eu esteja produzindo conteúdo para você, e isso aqui para mim de alguma forma faz parte da minha missão, uma das minhas missões, eu observo o seguinte, cara, que não tem mais conteúdo que presta. E aí, o que você vai fazer? Se você tem a mesma percepção, qual que está sendo? Comenta aí para mim. O que você tem feito para você, de algum jeito, se edificar, ou seja, de você se desenvolver? Porque eu tenho observado realmente que a qualidade das pessoas em si tem se reduzido. Ao mesmo tempo que naquela época, quando isso aqui não existia, eu podia ter contato com pessoas e as pessoas hoje elas estão mais apartadas da realidade. Então esse tipo de observação que eu estou fazendo aqui não é para todo mundo. Porque a maioria, inclusive, continua consumindo isso aqui como se fosse algo normal. Eu estou falando no ato mais humilde e sincero que a qualidade disso aqui não me sustenta mais. Eu tenho retornado mais à ideia dos livros, não que eu não tivesse apartado deles, mas a cada vez mais eu tenho voltado mais à ideia de livros, né? Tenho tentado analisar mais filosoficamente o que está ao meu entorno, fazer esse tipo de observação, aproveitar mais a minha família, sem dúvida, fazer algo que, no fundo, quase ninguém falou ou fala, mas é um momento de reflexão. Quais são as ações que você, nesse momento, você está tendo? Curiosidade, só para entender, tá legal? Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir, gostaria de saber seu comentário, entender mais ou menos como que é o seu processo. Caminha comigo nesse canal, até a próxima.